Oi, gente, bom dia. Eu sei que eu tinha falado que eu ia demorar um pouco para fazer o próximo vídeo, até porque eu vou ter consulta só dia 20 de novembro agora, então vai ser minha terceira consulta do pré-natal, e até então, referente à minha gravidez, eu não tenho novidades. Porém, semana passada, conversando com uma amiga, a gente estava falando sobre questão de obesidade, emagrecimento, como isso ocorreu na minha adolescência e até a fase adulta. E eu resolvi gravar um vídeo falando dessa época, até porque eu falei muito por cima, então eu vou tentar não fazer um vídeo longo, mas eu vou começar a falar do meu histórico até chegar à obesidade, né? Desde pequena até meus 11 anos eu era uma criança magrela, eu vou botar uma fotinho depois no final ali de como é que eu era uma criança magrela, até uns 11 anos de idade. De 10 para 11 anos, eu fiquei mocinha, né? Eu menstruei pela primeira vez. E aí eu botei corpo, criei quadril, meu corpo mudou. Então, eu com 11 anos já tinha estrutura e corpo de mulherão. E eu sempre fui muito alta, eu parei de crescer muito cedo. Entre 12 e 13 anos eu já tinha a estatura que eu tenho hoje. Então, pra idade eu era muito alta, porém eu parei de crescer muito cedo. Então, eu já tinha aquela altura. E eu botei corpo, então eu era... Como é que eu vou dizer assim? Não é elogio, né? Eu tinha aquele corpo violão. Não era gorda, tinha cinturinha fina, quadril largo, coxa grossa. Então isso assim é dos meus 11 aos meus 14 anos, né? Com 14 anos eu conheci meu marido, a gente começou a namorar. E... logo por volta dos meus 15 anos eu perdi a minha virgindade, eu comecei a tomar anticoncepcional. E logo quando eu comecei a tomar anticoncepcional, eu tive um boom de peso. Muita gente fala que não tem nada a ver, outras pessoas dizem que tem, questão de hormônio, tem toda uma situação, né? Não sei explicar, mas eu sei que dali eu comecei a engordar. Logo depois disso, uns 2, 3 meses que eu comecei a tomar anticoncepcional, lógico, né? Depois da primeira relação, eu procurei ginecologista, minha mãe me levou num ginecologista e tal. Gente, muito importante também, falando sobre isso, né? Eu tive minha primeira relação cedo e graças a Deus eu pude contar pra minha mãe, a minha mãe pôde me ajudar, me levar num médico. Tem alguém dentro da tua casa que você possa confiar, que você possa conversar, por mais que tu saiba que às vezes tu fez alguma coisa errada e que você vai poder levar esporro, alguém que vai te aconselhar da forma certa. E graças a Deus eu sempre pude contar com a minha mãe pra esse tipo de situação. Então a minha mãe me levou no médico, a gente foi tudo. E nessas idas nos ginecologistas, após eu ter começado a tomar um anticoncepcional, tudo, eu descobri que eu tava com uma disfunção hormonal, que eu tinha um problema. E assim, eu comecei a fazer um tratamento. Com esse tratamento hormonal, eu engordei horrores, assim, foi 10 quilos no mês, mais 5 no outro. E entra naquela discussão de que, não tem nada a ver, tem a ver... Não sei, eu só sei que eu engordei horrores. Então, tipo, em menos de um ano eu já tinha engordado, vamos dizer, 20 quilos. Eu pesava na época entre 65 e 68 quilos, que é mais ou menos o que eu peso hoje, 68. Mas era o que eu pesava na época, daí eu comecei a engordar. Eu só sei que ali dos meus 15 aos meus 17 anos, 18, eu tava pesando quase 90 quilos. Eu ficava brigando com a balança para ficar entre os 85 e os 90. Nesse período eu fiz um monte de dieta maluca. Tudo que vocês podem pensar. Dieta da sopa, dieta do miojo, dieta dos 3A, alface, água e assim vai. E nada resolvia. Mas assim, tudo que é muito radical, a gente não consegue manter por muito tempo. E eu tive acesso aos remédios para emagrecimento
subtramina, anfipramona, esses remédios assim muito cedo. Então, o que acontecia? Eu também comecei a trabalhar cedo, eu comecei a trabalhar com 14, vamos dizer, eu comecei antes, mas trabalhar mesmo, todos os dias, eu comecei a trabalhar com 14 para 15 também, com 15 mais ou menos. Então, eu tinha meu dinheiro, então eu conseguia comprar as coisas. E vou dizer que na época era mais facilitado, assim, pra gente comprar essas coisas. Não tô dizendo que tá certo, eu até acho que é errado. Hoje, talvez eu tivesse agido de uma forma diferente, mas então eu comecei a tomar remédio para emagrecer muito cedo, esses inibidores de apetite. O que acontecia? Eu tomava o remédio 2, 3 meses, que era o que eu tinha dinheiro para comprar. Eu emagrecia absurdamente. Parava de tomar o remédio e engordava dobrado. Gente, dá uma fome. Quando para de tomar esse remédio, parece que abriu um buraco na tua barriga que cabe o mundo. Que tu come um elefante, se tiver um elefante disponível para comer. E o pior de tudo isso é que você não nota, porque assim, não é na primeira semana ou no primeiro mês que você parou de tomar o remédio. É gradativamente, conforme tu vai emagrecendo, que também é gradativamente, o remédio é a mesma coisa. Primeiro tu tá se controlando, mas daqui a pouco, quando tu vê, tu já tá comendo horrores de novo. Então, durante esse período, eu ficava mais ou menos assim. Quando eu tava na faculdade, que eu entrei na faculdade, uma vez um amigo me falou que ele fez um comentário, eu acho até que eu já falei isso em algum vídeo. Eu devia ter aí entre uns 18, 19 anos, que eu entrei com 17 para 18, né, na faculdade. E aí um amigo falou que tava falando de uma menina que era muito magrinha que tinha na faculdade. E eu fiquei, ele disse, que aquela ali tava no ponto pra começar a namorar, porque ele começava a namorar, engordava um pouquinho e ficava boa. Então, e aquilo ali me incomodou de uma forma, e eu falei, poxa, né? Comentário disse, Bruna, não te preocupa porque tu tens um rosto lindo, tua situação é diferente. E aquilo ali me deixou chateada de uma forma, assim, que eu pensei, não, tô cansada de todo mundo falar isso, de escutar isso, não que eu já tinha escutado isso outras vezes. E então, só que daquela forma, tipo assim, me olhando pra menina, olhando pra situação, a gente tava no meio de um monte de gente. E aí eu pensei, não, tem que fazer alguma coisa. Então, eu procurei um médico. Novamente, voltei a tomar remédio. Naquela época eu não tava tomando. Aí eu entrei na academia, entrei num ciclo de, tipo, tentar me alimentar melhor. Só que eu fiquei neurótica. Eu fiquei extremamente neurótica na época. Eu lembro que eu já tinha perdido peso suficiente, eu já tava bem magra, mas eu me olhava no espelho e eu me via gorda. E eu queria mais remédio, cada vez remédio mais forte. E, assim, chegou num ponto que as pessoas da minha família, eles olhavam pra mim e falavam, não, tá magra demais. E eu não via aquilo, eu me olhava no espelho, toda vez que eu me olhava no espelho, assim, no começo eu tava me achando maravilhosa. Mas pro fim, toda vez que eu me olhava no espelho, eu começava a dizer assim, não, acho que eu tenho, se apertava a barriga, não, aqui tem uma gordura, tenho que perder mais 3 quilos. Aí eu perdi aqueles 3 quilos, aqui tem outra, não, aqui eu tenho um culote. E eu não tinha mais nada. Depois eu vou postar também uma foto, um pouco antes desse período que eu tô falando, pra vocês verem, porque depois desse período eu devo ter emagrecido mais uns 2, 3 quilos, entre 4 e 5 quilos, pra ser mais sincera, né? Eu tava muito magra, eu tava com meu rosto vincado, chupado. Meus ossos aqui da bacia era soltado pra fora. E eu achava ainda que eu tava gorda. E eu me olhava e me via gorda. E foi quando eu comecei a tomar anfepramona na época. Eu nem sei se esse remédio hoje ainda é permitido ou não é. Que é um remédio, na época, pelo que o médico falou, era bem mais forte que a subtramina, que era o que eu tinha o hábito de tomar. Então eu comecei a tomar esse remédio. Comprei uma caixa, ele era baratinho, tá? Ele não era um remédio caro. Eu comprei 1 ou 2 caixas. E eu comecei a sentir umas coisas estranhas. Eu sentia uma palpitação, eu tinha que tomar ele, eu tinha que tomar um remédio pra dormir, eu tinha que tomar uns 3 tipos de remédio, na época que eu tava tomando ele. E eu comecei a sentir uma palpitação, uma coisa estranha, uma sensação de algo ruim que ia acontecer, algo ruim que sei lá, que eu ia morrer, que alguém perto de mim ia morrer, que ia acontecer, então eu comecei a ficar muito mal. E isso foi me deixando mal.
até o ponto que eu desisti de tudo. Desisti de tomar remédio, desisti de fazer dieta, desisti de ir pra academia. Pensei, não, se é pra ser assim, eu prefiro ser gordinha, mas ser tranquila, ser feliz. E eu nunca fui uma pessoa muito, quer dizer, eu sou agitada, não sou, sei lá, não sei me definir nisso. Mas eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, em certas situações tranquila. Eu não sou assim de ficar tendo crise de pânico, etc. Então eu vivia, tipo, com medo. E eu notei que isso era por causa desse remédio que eu tava tomando. Então eu parei com tudo. E aí foi onde eu voltei a engordar de novo. E aí foi uma coisa gradativa, né? Eu devo ter... Essa época que eu emagreci, eu devia ter uns 20... Eu me formei com 22. Quando eu cheguei na minha formatura, eu já tava... Nessa época eu cheguei a pesar 61, 62 quilos. Quando eu voltei na minha formatura, eu já devia estar pesando uns 80, 85 quando eu cheguei a me formar. Acredito que mais ou menos isso na casa dos 80. Então, e aí, daí pra frente, foi só subindo, né? Como eu já tinha falado nos vídeos anteriores, a minha briga da balança era pra ficar debaixo da casa dos 100, depois dessa fase. Então, eu tava sempre brigando pra ficar ali entre os 85 e os 95. E quando eu tentei baixar esse peso de 95, 85, eu cheguei, na verdade, na casa dos 100, 105, baixei para 95. E quando eu tava tentando voltar para a casa dos 80, foi onde eu me lesionei e depois voltei a 100 e poucos, que fui a 105, fui a 115, fui a 120. E aí foi onde eu resolvi fazer a bariátrica, foi mais ou menos nesse período da casa dos 100 aos 120, que daí eu resolvi fazer a bariátrica e corri atrás desse objetivo e fui e fiz. O recado que eu dou para as meninas que são adolescentes, que nem eu era, e que eu queria usar uma calça 38, 36, que eu queria entrar numa loja que as pessoas olhassem para mim e dissessem, que já, como já aconteceu de olhar para mim e dizer que não tinha o meu número, é que tudo que acontece muito rápido, a gente acaba não conseguindo manter. Então, não adianta a gente mexer no nosso corpo com medicação e não trabalhar a nossa cabeça. E eu nunca trabalhei a minha cabeça. Eu achava que como eu tinha emagrecido, eu podia voltar a comer tudo que eu tava comendo, que eu comia de besteira normal. E eu não tinha uma alimentação saudável. Eu, com 20 anos, o meu colesterol era lá em cima. E aí, depois que eu fiz essa dieta, tudo, eu consegui baixar ele, mas eu não baixei da forma certa, eu emagreci muito rápido por conta do remédio. Então isso dá uma falsa ilusão pra gente. Então quando a gente para de tomar um remédio, porque tu não vai tomar um remédio desse tua vida toda, até porque ele vai deixar de fazer efeito, tu começa a ficar desanimada, porque tu entra num ciclo vicioso, tu toma um remédio, tu emagrece, tu para de tomar, tu engorda, então tu fica naquele efeito sanfona durante muito tempo. E a gente se boicota, a gente mesmo que tá fazendo isso com a gente. A gente tem que trabalhar a cabeça. Não adianta eu chegar hoje e dizer que eu vou parar de comer tudo que eu gosto de comer e vou comer só salada. Não vai dar certo, eu não vou conseguir manter. Eu acho que a pessoa tem que ser muito focada, muito determinada para conseguir fazer isso de uma vez só. Então, eu acho que cada dia tu tem que começar aos poucos. Hoje eu vou cortar o pão, como eu tava falando. Tem que ser aos poucos, a gente tem que ir se habituando, fazendo que aquela alimentação, que aquela nossa rotina vire hábito, a rotina de fazer as coisas certas, pra gente ter um resultado que vai durar. Então era esse o recado que eu queria deixar hoje. É um vídeo falando sobre o passado, né? Eu acredito que o próximo vídeo já vai ser voltando ao assunto da gravidez, mas era esse o recado que eu queria dar. Um abraço e um bom final de semana para todos.